Olá, treinadores Pokémon, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu trago para vocês um replay aqui da minha última partida rumo ao mestre. Eu conquistei o rank mestre novamente ontem à tarde e eu não consegui gravar as partidas para o rank mestre porque eu fiquei com receio de ficar travando o jogo para mim. Então eu salvei aqui o replay da última partida que eu fiz e foi de Alcremie. E esse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas para você que está buscando o ranking mestre também aqui nesta temporada agora que recém começou. Como pode ver, eu comecei aqui a rota, né, com o Cerude e ele é um Pokémon muito bom. Eu escolhi propositalmente vir na rota com ele porque eu sei que ele é um Pokémon que, apesar dele ser versátil, ele ganka muito o atacante e ele pode ser considerado um pseudo-velocista, dependendo da build, é claro, que ele vai escolher. E eu gosto bastante do Cerude. Então eu vim na rota aqui com ele, já esperando que ele consiga aí counterar atacantes, principalmente esse Bulbasauro. No primeiro momento a gente não estava indo bem não, mas a gente foi se contendo ali, foi farmando para subir de nível. E essa é a primeira dica que eu dou para você. De acordo com o que tem ali de amiguinhos, né? Quando você vai para a partida, você veja entre os seus aliados qual que é o jogador que tá com a build melhor para você estar acompanhando na lane. Porque se você for na lane com um cara que ele já tá meio, vamos dizer, quebrado, já fez uma escolha errada ali de build, e você for de suporte com ele, não vai adiantar nada, né? Vocês não vão conseguir gankar ali. É muito ruim você dar suporte para um jogador que não tá indo bem no jogo. E o suporte, a função ela é assim, né? Você não pode ter um preferido, vamos dizer assim. Mesmo que você vai de duo, você tem que dar preferência para dar suporte para o jogador que está se desenvolvendo melhor na partida. Porque nem sempre um jogador que joga bem, ele vai conseguir se desenvolver bem na partida. Às vezes você faz uma partida brilhante com um jogador, daí você vai com ele para outra partida, ele vai com a mesma build, o mesmo Pokémon, só que nessa outra partida, por causa da formação do time adversário, às vezes a build dele, o Pokémon que ele escolheu, não vai ter um desempenho tão bom. Então você vai ter que ver qual Pokémon que tá se saindo melhor naquela partida e tá dando suporte para ele ter o melhor desempenho possível, para ele gankar realmente, counterar os inimigos o máximo possível. Outra dica que eu dou pra vocês que tipo super funcionou pra mim, no rank ultra pra mestre não tem draft, então você não sabe como que vai vir a equipe adversária. Eu aconselho, se não tiver na sua equipe algum jogador com corta-cura, você suporte, você atacante, você, né, você independente da função, vim com item de corta-cura, porque é essencial para você counterar a Goodra, counterar a Clefable, counterar a Alcremie mesmo, que é um suporte de cura muito forte. Os suportes no geral estão muito fortes, agora os defenders que receberam buff. Então, se você não tiver um corta-cura na equipe, vai ser muito difícil, já começou errado. Então, sempre tem um corta-cura na equipe. Todas as partidas aqui não tem como eu mostrar, mas todas elas eu vim com corta-cura. Até quando eu joguei de atacante, que eu fiz acho que 2 partidas com a Espion, e eu vim com o corta-cura. E aqui, né, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho como que foi a batalha. E essa batalha no começo ela foi bem difícil. Daí depois a gente conseguiu assim tá desenvolvendo o time melhor quando a gente começou a jogar junto mesmo. Dei bastante suporte pro Cerude, dei bastante suporte pro Gengar,
Também dei algum suporte ali para os outros 2 atacantes, tanto desse duelo quanto a nossa querida Gardevoir. E a princípio a gente fez uma manobra ali no final meio arriscada, que foi tentar fazer o Rayquaza, mesmo tendo os inimigos atrás, vocês vão ver, mas a gente tava numa certa vantagem, porque tinha desse Duai que ele consegue fazer com muita facilidade, né? Ali o Rayquaza farofar muito fácil. E deu bom no final, a gente conseguiu fazer coisas ali incrível, mas foi muito trabalho em conjunto, vocês vão ver. Então é isso, você tipo jogar Pokémon Unite, essa é outra dica que eu dou, é você jogar em equipe, não tem como você gankar sozinho Pokémon Unite. Tem muita gente que fala que carrega a partida sozinho, etc. Mas é muito difícil, principalmente na função de suporte, você precisa trabalhar com a equipe. É essencial que você trabalhe com a equipe. Você vai ver que no final a gente não conseguiu pontuar, mas a gente já estava ganhando já, então essa partida foi incrível, o time foi incrível. E é isso, gente, aprenda a jogar como time. E mesmo se você tiver de duo, né, você tente ali a jogar com os jogadores que veio aleatórios também com você. Tente jogar bem, não seja um jogador individualista. E principalmente se você tá na função de suporte. Todas as partidas que eu fui de suporte, eu fui com o Speechare, porque o Speechare é um item incrível, é indispensável, ele ajuda demais na partida, o Speechare. Algumas partidas que eu fiz, que eu até mostrei pra vocês no vídeo passado, eu fiz com o Go Hacker, com o Slowbro. Outras eu não usei o Go Hacker, porque ele tem um tempo de recarga muito longo. Então eu dei preferência para outros itens que têm um tempo de recarga inferior, que poderia me ajudar também na partida. E essas são minhas dicas. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês também como que foi os times, né? Os pokémons que eu escolhi, na verdade. Vocês vão ver que eu joguei muito de Alcrem, muito com Slowbro e muito com Eldegoss também. Joguei ali 1 ou 2 com a Espion. E no geral foram 35 partidas. E o meu win rate nessa temporada tá muito bom, eu tô muito feliz. Gente, o vídeo é esse, tá bem curtinho hoje. Mas espero que tenham gostado, espero que aproveitem bastante as dicas. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Eu posto conteúdo de Pokémon quase todo dia aqui. E você também pode estar ajudando com o projeto por esse QR Code que eu tô deixando aqui na tela. Gente, eu vou ficando por aqui. Gratidão pela força de sempre. E até o próximo vídeo.